aplaudindo Jesus na vida dele. Esse homem especial, querido. Aleluia. Como eu disse, seu pastor. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. É bom estarmos aqui. Eu tenho pedido ao Senhor desde ontem que, por mais que nós estamos pregando, mas que venha um espírito de ensinamento, amém? É muito bom, às vezes você vai para um lugar onde você vai pregar e tem todo aquele mover, e a gente quer esse mover, né? Não dá para a gente sair sem beber nada, né? Tem que tomar uma, né? E a gente costuma beber, daqui a pouco a gente quer beber na garrafa, né? Não quer mais beber no copo. E eu gosto muito de beber na presença do Senhor, mas é muito importante quando nós, ou melhor, quando Deus, Ele decide ensinar a igreja, amém? Então, que esse espírito seja liberado no nosso meio. Eu estou falando com um pouco de dificuldade, vocês sabem, os pontos estão caindo, mas estamos embora. Segunda-feira a dentista falou para mim que segunda-feira de manhã ela me quer lá, a gente costura tudo de novo. Importante é a gente estar aqui ministrando, e ontem foi tão especial, eu saí daqui tão feliz, não porque Deus me usou, mas porque Deus falou com a gente, amém? E a gente não quer apenas ir no lugar fazer um movimento, queridos. Nós queremos ir para um lugar, partilhar um espírito. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abrisse os teus ouvidos. Lembra disso ontem? Orelhas de elefante, pé de elefante, orelhas grandes, que ouve muito, pé pequeno, porque anda devagar. Amém? Você não precisa de pé grande, você precisa de ouvidos grandes. E você só pode andar na medida que você ouve. A obra de Deus não é feita por boas ideias. A obra de Deus não é uma empresa. A obra de Deus é um organismo. A obra de Deus é feita através de homens, não por homens. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós erguemos o Teu nome acima de todo nome. O Teu nome é santo, o Teu nome é digno. E é através do Espírito Santo que nós nos reunimos, o nosso intercessor, o nosso consolador, o nosso amigo fiel. Ah, Espírito Santo, como é bom poder ouvir a Tua voz. Como é bom quando somos ensinados por Ti. Porque essa é uma das funções do Senhor, nos ensinar, nos guiar, nos conduzir. Seja manifesto neste lugar esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação. Que não seja apenas uma palavra, Senhor, de intelectualidade, mas uma palavra que nos tire do lugar. Que mude o nosso entendimento, Senhor. Que nos faça, Senhor, enxergar as coisas de uma forma diferente. Nos faça ver de uma forma diferente, Senhor. Que não seja algo apenas que vai ficar aqui esses dias, mas que vai permanecer dentro de nós, como uma semente que foi plantada numa boa terra, que vai morrer, que vai frutificar. Então, Senhor, faça isso no nosso meio. Manifesta sinais e prodígios. Libera dons nos nossos meios, Senhor. Se alguém entrou aqui enfermo, pelo poder que há em nome de Jesus, que haja cura agora. Qualquer tipo de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus toda doença, toda dor. Saia agora, que curas e milagres se manifestem no nosso meio. Porque no Teu nome, Senhor, há cura. No Teu nome há milagres, Senhor. Se alguém entrou aqui angustiado, que essa angústia saia agora. Que essa tristeza saia agora, Senhor. E que venha alegria sobre este lugar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ontem nós começamos falando sobre a importância da paternidade, amém? O que é que nós lemos ontem, gente? O que é que nós lemos ontem? Vamos para Samuel de novo, vamos continuar com Samuel. Vamos recapitular algumas coisas. Nós falamos ontem a importância da paternidade. Nós falamos sobre que os filhos de Eli eram filhos execráveis, eles foram reprovados, da mesma forma que o sacerdote Eli também tinha sido reprovado. Porém, Deus, Ele sempre trabalha na ordem de pai e filho. Amém?
Deus sempre trabalha na ordem de pai e filho. E Deus deu um filho para Eli, que não era um filho da carne, era uma intervenção. Samuel era filho biológico de Ana com Eucana, mas era filho espiritual de Eli. Por mais que Eli era um homem que já não enxergava, já não ouvia Deus, mas ele ensinou o que um pai espiritual deve ensinar para o seu filho: a ouvir Deus. Amém? A igreja de hoje, os pastores ensinam o povo a receber bênção, mas os pais ensinam os filhos a ouvir Deus. Porque pai que dá tudo para os filhos não quer dizer que está dando melhor. Pai que está dando tudo para o filho pode estar comprando o filho. Ninguém foi tão abençoado quanto aquele povo que saiu do Egito, mas somente 2 daquele povo conseguiu entrar no lugar que Deus tinha para ele. Então cuidado, queridos. Nós não estamos aqui para ensinar para você as coisas fáceis. Nós estamos aqui para ensinar para vocês as coisas certas. Nós não estamos aqui para ensinar o que é bom. Nós estamos aqui para ensinar o que é certo. O que é certo nem sempre é bom, e o que é bom nem sempre é certo. Então nós precisamos entender que existe um caminho, que ele não pode ser perdido. E o caminho é o caminho da oração, é o caminho de uma vida com Deus. Eu disse para vocês ontem que a minha linha de paternidade não é uma linha de identidade, é uma linha de fundamento. Eu não estou aqui para dizer o que você vai ser. Ninguém, um dia Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes que você formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da amada eu te santifiquei, e as nações eu te dei para o profeta. Jeremias 1 verso 5. Não foi isso que Deus disse? Quando foi que Deus falou para ele? Antes que você se formasse no ventre eu já sabia quem que você ia ser. Então a tua identidade em Deus já estava nele antes de você estar no ventre da tua mãe. A tua mãe biológica foi um meio e não um fim. A tua história começa em Deus e ela termina em Deus. Então aonde você nasceu não significa nada. A tua classe social não significa nada. Aquilo só foi um meio. A manjedoura era emprestada. O túmulo era emprestado, mas a cruz era dele. Alguém emprestou a manjedoura para ele. Alguém emprestou o túmulo, mas a cruz era dele. Você está entendendo? Não importa onde você nasceu. Não importa, porque eu nasci na família tal. Deus tem algo com você antes. Entender isso é muito importante. Isso tem a ver com identidade. Eu não posso determinar quem vai ser os meus filhos. Eu só posso fundamentá-los, para que quando eles se tornarem aquilo que eles nasceu para ser, eles tenham fundamento. O problema da nossa geração não é aquilo que nos falta, é aquilo que nós temos de sobra. Ninguém está se perdendo por aquilo que está faltando. As pessoas estão se perdendo por aquilo que tem. Demais. Você está entendendo? O que mata as pessoas não é falta de dinheiro, é falta de caráter. E tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro, não tem mais nada na vida. Quando nós conseguimos entender, porque o papel, a nossa mentalidade de igreja hoje é quem vai ter a maior igreja da cidade. Quero te perguntar uma coisa: antes de você e eu sermos contabilizados como filhos de Deus, quantos filhos Deus tinha? Vamos lá, gente. Antes de recebermos o espírito de adoção, qual clamamos Abba Pai, quantos filhos Deus tinha? Ele era chamado do quê? Unigênito. Unigênito. Hoje ele deixou de ser para ser o primogênito. Ele deixou de ser o único para ser o primeiro. Quantos anjos, quantos arcanjos, quantos querubins, quantos serafins existem? Ou existia? Sabe dizer não? O diabo levou uma terça parte. Mesmo assim nós não sabemos dizer quantos tem. O que o Senhor quer dizer com isso? Que Deus precisou apenas de um filho para fazer a obra que ele precisava, para alcançar a mim e a você. O que eu quero dizer é que às vezes no meio de uma multidão você vai gerar um filho, mas é esse que vai fazer a diferença. Abra a tua Bíblia no livro de Samuel. 1 Samuel. Samuel capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Shakarabasuto romandará.
1 Samuel capítulo 8. Aqui nós estamos vendo a história de Samuel, o homem que assumiu o lugar de Eli. Por quê? Porque Eli tinha morrido e todo mundo já via que a palavra de Deus, que Deus estava com Samuel. Escute, não foi Eli, a Bíblia não mostra Eli passando o manto para Samuel, mas todo mundo percebia que Deus estava com Samuel. E quando Eli morre, todo mundo respeitava Samuel, porque as pessoas não respeitam títulos, elas reconhecem unção. Você está entendendo? Às vezes nós estamos cobrando respeito pelo título que recebemos. Não é o título que te faz ser respeitado, é a tua unção. É isso que faz a diferença. Então Samuel estava pronto. E agora, aqui no capítulo 8, nós estamos já vendo a história, ou melhor, o fim da história de Samuel. Ele cumpriu a sua carreira. Em algum momento da vida dele ele se casou. A Bíblia não fala da esposa de Samuel. A Bíblia não fala da esposa de Eli. Isso me indica que esse assunto tem a ver com paternidade. Então, capítulo 8, Samuel está no final da vida dele. Versículo 1, vamos ler. Aleluia. Acharam? 1 Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido. Nós lemos ontem quando ele ainda era jovem, ouvindo o Senhor, não era isso? Aqui ele já está velho. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ele tinha constituído seus filhos como juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Presta atenção, versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos seus. Olha que terrível isso, gente. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram com a avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, os anciãos de Israel, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha que terrível isso, gente. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. A história de Samuel, em alguns aspectos, ela vai se repetindo a história de Eli. A diferença de Samuel para Eli é que Samuel não copia o caráter de Eli, mas os filhos de Samuel é tão ruim quanto os filhos de Eli. Nós vamos ler daqui a pouco que Samuel termina sem nenhuma falha de caráter na vida dele. Samuel termina sem nenhum questionamento. E isso é maravilhoso quando o homem termina bem. Só que se você terminar bem e não gerou filhos, o teu ministério morreu. Escute, Deus não é Deus do novo, Ele é Deus de continuidade. Deus faz coisas novas, mas Ele continua. Por isso que Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel são 12 filhos de um único homem, sim ou não? Então quem é Israel? Uma família. Preste atenção nisso, a ideia de Deus é família. A ideia de Deus é continuidade, não existe nova geração. O que existe é a próxima geração. Porque quando se precisa levantar nova, Deus vai ter muito tempo para formar. Então a ideia de Deus é que os pais gerem filhos. Nós estamos lutando por crescimento numérico. E nós não estamos gerando filhos. Nós estamos lutando para ver quem vai ter mais números. Queridos, eu não estou procurando números. Eu estou procurando identificar quem são os meus filhos. Porque nós estamos sendo medidos pelo tamanho e pela quantidade que temos. Queridos, você pode olhar para uma semente.
e olhar para ela de forma insignificante. Mas dentro daquela semente existe um potencial de uma floresta. Você está entendendo isso? Uma das coisas que Deus tem me ensinado: filho, ande pela nação, mas não subestime ninguém. Não subestime ninguém, sabe por quê? Porque no nosso meio pode ter um Billy Graham. Porque no nosso meio pode ter uma Kathleen Kuma. No nosso meio pode ter uma Aimee Semple McPherson. No nosso meio pode ter um George Whitefield. Deus pode te pegar e mudar toda a tua história. Então nós não podemos subestimar pessoas, porque pessoas são sementes. Eu não sei quem é você, ou muitas vezes nem você mesmo sabe quem é você, mas Deus pode pegar a tua vida e mudar de uma hora para outra. Você está entendendo isso? É por isso, queridos, que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. Nós podemos lançar a semente sem saber qual que vai frutificar. Um dia eu cheguei com 14 anos dentro da igreja, filho de um alcoólatra, criado no espiritismo. Ninguém dava nada por mim. Não que hoje eu me ache alguma coisa, mas ninguém dizia que eu ia ser nada na vida. Mas eu era uma semente no coração de Deus, como você nessa noite. Então, queridos, nós não podemos subestimar pessoas. Nós não podemos olhar para as pessoas como se elas não fossem nada. Uma certa feita, não sei se eu contei isso aqui da outra vez, mas uma professora pegou os seus alunos e foi fazer uma excursão com eles, 30, 40 alunos. E elas entraram na casa de alguns heróis da fé. E se eu não me engano, ela entrou na casa de John Wesley. Se eu não me engano isso. E ela começou a entrar na casa de John Wesley, contando para os alunos como é que era a vida de John Wesley. Se eu não me engano, era o Wesley. E ela falou, está vendo ali? Era ali que ele orava. Wesley costumava orar, aqui era o quarto dele de oração. E ela pegou as crianças, passou por dentro da casa e foi embora. Quando ela chegou no próximo ponto, aonde ia mostrar para as crianças, ela contou as crianças e viu que estava faltando uma criança. E ela entrou em desespero. E ela correu para a casa de Wesley, para ver se a criança tinha ficado lá. Isso há muitos anos atrás. E quando ela entra na casa, ela ouve uma criança orando. E quando ela chega no quarto onde Wesley orava, a criança estava de joelhos, justamente no lugar onde Wesley orava. E a criança dizia o seguinte: Senhor, durante muitos anos Wesley orou aqui. E se o Senhor me usar como usou Wesley, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu abro mão de todas as minhas coisas. A professora bateu no ombro do menino e falou: Billy Graham, vamos embora. Você não pode subestimar ninguém, cara. Billy Graham é conhecido como evangelista do século. Nós precisamos entender o que é que nós estamos gerando. Se nós estamos aglomerando gente, ou se nós estamos gerando filhos. Se nós estamos enchendo o lugar. Porque se avivamento é juntar pessoas, Luan Santana está avivando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se avivamento é autógrafo no final do culto com um CDzinho, eles estão fazendo isso daí. Mas isso não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a tua vida, queridos, é quando você recebe um manto. É quando você captura o Espírito. Agora, querido, Samuel está velho. Um homem de caráter. Deus, Ele nunca quis líderes. Escute, para mim estar te falando isso é a coisa mais difícil. Eu passei a minha vida inteira estudando sobre liderança. E como eu disse aqui ontem, existe liderança na Bíblia. O que não existe na Bíblia é líder. Eu falei para você ontem, anote a palavra líder e procure ver se essa palavra existe na Bíblia. Porque a palavra líder não existe na Bíblia. A palavra líder não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é liderança. Liderança é exercício, líder é título. Deus nunca quis te dar um título. Deus só quis que você se identificasse. Você está entendendo isso? A ideia de Deus não é te dar um título, não é que você seja reconhecido pelo que você faz. Deus quer que você seja reconhecido pelo que você é. E você é filho dele. Nós estamos lutando por aquilo que não tem valor nenhum. Estamos abrindo mão daquilo que é mais poderoso. Porque nós temos o DNA de Deus. Nós temos o nosso espírito, a mesma essência de Deus.
Como isso é importante, como entender isso é precioso. O teu espírito tem o mesmo DNA de Deus. E agora Samuel está velho. Os anciãos se reúnem e dizem para eles o seguinte: Samuel, você está velho e os teus filhos não andam no teu caminho, então nós queremos um líder. Como você não tem filho para substituir, levante um líder para nós. Dá para entender isso? Por quê? Porque os filhos de Samuel tinham se desviado, tinham se inclinado para o suborno. Eles eram parciais, eles se venderam. Parece as coisas de hoje, né? A gente não sabe se está falando daquela época ou de hoje, não é? Isso que é muito semelhante, né? Os filhos dele estavam no ministério por causa de dinheiro. Eles se moviam por causa de dinheiro. Samuel tinha se tornado um homem de Deus. Presta atenção, maturidade fala daquilo que você se tornou, mas os teus frutos falam daquilo que você tem gerado. Queridos, nós nos tornamos pais quando conseguimos transmitir aquilo que Deus nos deu. Nós nos tornamos pais quando conseguimos transmitir aquilo que Deus nos deu. Se nós não entendemos esses valores, se nós não entendemos esse princípio, queridos, eu não posso simplesmente pensar em ser um homem de Deus. Eu tenho que pensar em ungir a próxima geração. Se eu não ungir a próxima geração, eu falhei. Se você não gerou ninguém, você falhou. Você está entendendo isso? O ministério de um homem que não gerou filhos morre no dia que ele morreu. A maior desgraça na vida de um homem é quando ele não teve para quem deixar o que ele tinha. Porque miséria não é ter pão para comer. Miséria não é não ter pão para comer. Pobreza não é não ter pão para comer. Pobreza é não ter com quem dividir o pão que tem. Você está entendendo isso? Isso é pobreza. Não é não ter pão para comer, é não ter com quem dividir o que tem. Nós somos o útero de Deus. Tudo que Deus faz, ou tudo que Ele fará através de você. O que Deus quer fazer, Ele fará através de você. A igreja é o útero de Deus. Deus colocou algo em você. Queridos, aquilo que nos atrapalha. Você gosta de chupar melancia? Caroço de melancia é bom? Semente para nós nos atrapalha. Mexerica, às vezes você vai chupar mexerica, ela tem mais caroço do que mexerica, não é isso? E às vezes nós temos agora algumas frutas que ela não tem semente. Isso para nós é muito bom. Pelo menos para o nosso paladar. Pelo menos não nos atrapalha. Mas a vida está na semente. A vida está na semente. Nós olhamos para uma semente, nós não damos nada. Mas Deus colocou o potencial dentro de uma semente. Agora, Samuel. O desespero de Samuel quando ele recebe essa notícia. Por quê? Porque você já está velho. Mas os teus filhos não andam no teu caminho. Nós queremos um rei, nós queremos um líder. Porque você não tem ninguém para substituir você. Você não tem ninguém para continuar. Você não tem ninguém que recebeu, que capturou o teu espírito. Porque a igreja que nós estamos levantando hoje é uma igreja que não está procurando ser, ela só está querendo ter. Nós estamos procurando a igreja de acordo com aquilo que ela está oferecendo. Nós estamos procurando um lugar de acordo com a oportunidade que está nos oferecendo. Nós estamos procurando um lugar de acordo com a oportunidade. Eu sou um bom músico, se eu chegar aqui, você me deixar tocar, eu fico aqui. Nós não estamos entendendo o que é. Queridos, nós não congregamos por uma oportunidade. Nós não devemos viver no lugar por causa de uma oportunidade. Nós devemos ficar no lugar por causa de um propósito. Nós devemos estar congregando no lugar porque Deus nos plantou ali. Mas nós não temos consciência disso, nós não temos entendimento sobre isso. Nós estamos caminhando por facilidades. A igreja é perto da minha casa. Olha, queridos, olha, vamos olhar o capítulo
Ande um pouquinho comigo, capítulo 12. 1 Samuel. Capítulo 12. Presta atenção quem era esse homem. Acharam? Versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz, e tudo que me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer. Os meus filhos estão convosco. Que adianta, Samuel? Teu filho está conosco, mas ele não tem o teu espírito. Ele diz: os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Samuel está passando por uma sabatina. Desde a minha mocidade eu estou com vocês até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei boi? Samuel está falando de quem foi que eu tomei o boi, de quem que eu tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi. Esse cara era macho, não era, gente? Diante de uma multidão, a quem foi que eu oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno? Ele não, mas os filhos dele. De quem eu aceitei suborno para cobrir com ele os meus olhos? Eu vou-lo restituirei. Então responderam, olha o que o povo disseram sobre Samuel. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Samuel era mau caráter? Era não? Tinha alguma coisa contra ele? O que ele não conseguiu foi gerar filhos espirituais. Ele tinha gerado filhos biológicos, gente que tinha sido gerado na carne, mas não tinha sido gerado no espírito. Porque tudo que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. João capítulo 3. Às vezes, queridos, nós estamos gerando filhos da carne, porque nós estamos ensinando os nossos filhos a viver na terra, e não estamos ensinando eles a viver no céu. Você sabe qual é a ideia errada do pai? É ensinar os filhos a ser bem sucedidos na terra. E aí nós temos filhos estudiosos, mas que não oram. Se os nossos filhos trabalham e estudam, é que eles têm futuro. Eu não sou contra isso não, queridos, tem que estudar mesmo. Mas não se engane, teu filho não vai ser bem sucedido porque ele estuda, e nem porque ele é dedicado aos estudos. Porque do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos querendo filhos, queridos, que se dê bem na vida, que tenha seus concursos, para que meus filhos vivam bem. Mas até quando vai durar? Isso significa que nós estamos gerando filhos da carne. Quando a Bíblia diz: ensina os teus filhos no caminho que devem andar, a gente acha que ensinar o filho no caminho que deve andar é levar o filho para a igreja no domingo. Aí põe lá na salinha e fala para as professoras: cuida desse angu aí. Está me enchendo o saco, vê se ele me acalma, vê se acalma ele que eu quero assistir o culto. Para de encher o saco, vai lá para a salinha. Educação a gente dá em casa. Você está entendendo isso? É em casa que a gente ensina. Não terceirize a sua paternidade. Babá pode estar lá para cuidar do teu filho, mas educação quem dá é o pai. A gente não manda filho para ser educado para a escola, a gente manda filho para ser alfabetizado. Educação vem de casa. Você está entendendo? Quando a Bíblia diz: ensina o filho no caminho que deve andar, é o teu filho ver você orando, é o teu filho ver você tendo vida com Deus. Os olhos são alunos mais espertos e ativos do que o ouvido. Os olhos não param, o ouvido está paradinho, ó. Mas os olhos estão movimentando o tempo todo. Você pode ensinar o que você quiser, mas só vai gerar o que você é. Qual é a questão de Samuel? Eli foi confrontado por aquilo que ele não corrigiu nos filhos, mas a Bíblia não fala o que Samuel fez. Mas a tristeza de Samuel é que ele estava terminando bem, mas em algum momento da vida dele ele não enxergou que os filhos deles eram carnais.
entendendo isso? Quando a gente, queridos, começa a lidar com pessoas, nós temos que lidar na carne delas. Posso ir mais fundo com vocês hoje? Não? Posso? Não? Então vamos para Atos capítulo 16. Vamos deixar de brincar e vamos pregar. Atos capítulo 16. Essa é uma das minhas passagens preferidas. Eu disse ontem sobre 3 dimensões de paternidade, sim ou não? Deus é pai do meu espírito veio de Deus e volta para Deus. Meus pais biológicos, meus pais físicos, foi da onde eu nasci. E meu pai ministerial é aquele que me gerou espiritualmente. Ainda que ele vai lidar com a minha alma. Porque o trabalho de um líder não é ensinar o povo a ter uma vida terrena, carnal, melhor dizendo. Mas a ideia de um líder é ensinar o povo a viver espiritualmente. Nosso papel, a nossa função é essa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Atos capítulo 16, versículo 1. Acharam? Diz assim, aqui está falando de Paulo, tá? Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um que, gente? Diga, discípulo. Quando Paulo chega a Derbe e a Listra, ele encontra um discípulo, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai. A mãe de Timóteo era crente, mas o pai era da Grécia. Grécia fala do quê? Filosofia. A mentalidade de Timóteo era a mentalidade filosófica. O cristianismo nasceu aonde? Onde foi que o cristianismo nasceu? Jerusalém. Quando ele vai para Roma, ele vira o quê? Religião. Quando ele vai para a Grécia, ele vira o quê? Filosofia. Quando ele vai para a América, ele vira o quê? Um negócio. E quando chega no Brasil, a gente consome. Nasceu em Jerusalém, foi para Roma, virou religião, foi para a Grécia, virou filosofia, foi para os Estados Unidos, virou um negócio, chegou no Brasil, a gente consumiu. Esse lixo da teologia da prosperidade vem da onde? Então, eu não sei, a mãe de Timóteo se perdeu aqui em algum lugar, porque a avó de Timóteo, Lloyd, ela era crente. Eu não sei onde foi que a mãe de Timóteo deu uma desviada para encontrar alguns Zeus, algum lá na Grécia, lá que ela se perdeu. Eu sei que o pai de Timóteo era grego. O que é a mentalidade grega? É quando nós, como líder, queremos gerar filosofia. Sabe como é que os pastores estão sendo chamados hoje? Terapeuta familiar. Eu acho lindo isso. Só não está na Bíblia. Terapeuta familiar. Eu não quero outro nome, eu sou pastor. Eu não sou contra a psicologia. Mas pastor não vive de psicologia. Ele tem uma palavra de Deus para dar um aconselhamento. A psicologia sempre está junto, mas não é ela que encabeça. Nós precisamos entender isso. Quem é o pastor? O pastor não é um homem da terra, ele é um homem dos céus. Ele tem uma palavra de Deus para dar para a ovelha. Ele não fala o que o povo quer ouvir, ele fala o que o povo precisa ouvir. Quem fala o que você quer ouvir são os seus bajuladores. Os teus amigos só falam o que você precisa. Você está entendendo? Os teus bajuladores lambem as tuas feridas, mas os teus amigos te empurram. Amigo, querido, nem sempre é quem chora com você. Ele é amigo se chorou uma vez, mas se ele está chorando 2 ou 3, ele está lambendo tuas feridas. Eu quero alguém que me entenda, eu quero alguém que me liberte desse entendimento. Você está entendendo? Toda vez que eu quero chorar, eu encontro fulano, tá? Ele muda o que na sua vida? Eu lambo as suas feridas, você lambe a minha. Para de procurar alguém para lamber suas feridas e procure alguém que te empurre. Pare de procurar pessoas que falem o que você quer ouvir e procure alguém que fale o que você precisa ouvir. Você está entendendo? É o que nós precisamos, não é o que nós queremos. Se nós não entendemos isso, não adianta, queridos.
Então, escute, Paulo chega a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, ele já era discípulo, ele já tinha qualidade, tem mais, filho de uma judia crente, mas o pai grego, dele quem? De Timóteo, davam bom testemunho os irmãos, em Listra e Icônio. Então Timóteo era discípulo e tinha um bom testemunho, gente boa, não é não? Claro que é, o cara é discípulo, queria ir na minha igreja toda hora, discípulo com bom testemunho, isso é raro hoje, alguém que seja discípulo de alguém com bom testemunho, com padrão. Olha o que aqui diz o próximo verso. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Você sabe quantos anos tinha Timóteo aqui? Entre 16 e 22 anos. Você sabe com quantos anos uma criança era circuncidada? 8 dias. Eu estou entrando no caminho da paternidade para te falar o que é uma paternidade. Porque a paternidade é espiritual, mas ela é espiritual cortando o excesso da carne. A paternidade espiritual é para tirar aquilo que nós temos de sobra na carne, porque não é pecado ser carne, o que é pecado é ser carnal. Agora, Paulo encontra um jovem com potencial violento, que era discípulo, que tinha bom testemunho, mas o que ele não tinha era paternidade. O que ele não tinha era alguém que tinha tratado nele de forma profunda. Olhe para mim. Timóteo está com 16 a 22 anos. Paulo já um homem. Sabe o que Paulo fala para Timóteo? Desce as calças. É isso ou não? Ou como é que se circuncida? Tem alguma forma de circuncidar de outra forma? Tem outro jeito? Não tinha outra maneira. Escute, querido, não era um bebezinho, não era o pai. Sabe quem é que circuncida o filho na Bíblia? O pai. Você sabe por que é o pai que circuncida o filho? Porque tinha que pegar o órgão genital da criança com a pedra de pederneira, ponte aguda, e pegar o órgão da criança e mirar bem. Estude sobre isso, estude sobre circuncisão na Bíblia. E o pai, só quem fazia isso era o pai. Sabe por que é o pai que circuncida o filho? Porque se colocar qualquer um, castra. Quando você coloca a tua intimidade na mão de qualquer um, você não é circuncidado, você é castrado. E você sabe por que, Géda, que o pai tem cuidado de não castrar o filho? Porque senão ele não é avô. Se eu castrar os meus filhos, a minha geração não continua. Quando você faz parte de uma igreja, que as pessoas te castram e não te circuncidam, é porque aquilo ali não é paternidade. A videira, ela é o quê? Podada, para que dê mais fruto. Agora, Paulo está lidando com um jovem dizendo: eu quero tocar numa área da tua vida que nunca ninguém tocou. Eu quero lidar com você em situações que nunca ninguém lidou. Você é um bom discípulo, todo mundo fala bem de você, mas eu preciso tratar numa área da tua vida o qual a tua paternidade não tratou. Escute o que eu vou te falar. Aquilo que não é tratado hoje pode te destruir amanhã. Aquilo que não foi tratado em muitos líderes ontem está destruindo muitos líderes hoje. Por quê, queridos? Por causa de formação, por causa de fundamento. Eu não sei onde foi que Samuel errou, mas em algum momento da vida dele, ele não tratou dos filhos dele. Não basta ser um bom pai, é preciso reproduzir aquilo que o pai é. É importante nós entendermos isso. Timóteo está se expondo diante de um homem da sua intimidade. Você é um bom discípulo, você tem testemunho, mas você precisa ser tratado.
E aí, queridos? Nós queremos congregar num lugar onde a gente quer comer e ir embora. A gente não quer ninguém colocando a mão na nossa ferida. Como eu disse ontem, nós somos uma geração fast food, né? Uma geração instantânea, não é verdade? Uma geração miojo, né? 3 minutos a gente está cozido, não é verdade? Aí miojo não é comida de ninguém. Aquilo não tem vitamina. Aquilo é só para enganar a fome. Aquilo não tem proteína. Então nós estamos fazendo parte de uma igreja, queridos, onde a gente vem, abre a boca no domingo, recebe comida e vai embora pecar na segunda-feira. Nós estamos indo para a igreja com a mentalidade de católico melhorado. A gente cumpriu a missa no domingo, termina, se benze e vai embora, na segunda-feira eu estou pronto para pecar. Por quê? Porque eu não tenho sido formado, eu não tenho sido tratado. Eu preciso entender que eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso de uma transformação. Eu não posso passar um dia com Deus e 6 dias com capeta. Você está entendendo? Eu não posso vir para a igreja, queridos, orar um dia e no outro dia não orar nunca mais. A ideia não é essa. Nós precisamos entender quem vai ser os próximos pastores. Quem vai ser a próxima geração? Alguém se habilita? Ninguém está querendo, cara. Ninguém quer ir mais para a África. Ninguém quer ir mais para a Índia. Para o Nepal, Deus me livre. Nesses últimos dias. Ninguém quer mais. Você não vê a juventude sonhando com pastoreio, porque pastoreio virou sinal de sofrimento. Deixa eu te falar, queridos. O episcopado, quem almeja excelente coisa. O episcopado, o pastoreio, não é para gente frustrada, é para gente chamada. Isso aqui não se compra, isso aqui não se ganha no curso teológico. No curso teológico você fica com a cabeça grande. Pastoreamento é um chamado. É algo precioso que Deus nos deu. E se eu tivesse mais 10 vidas, nas 10 vidas eu queria ser pastor de novo. Porque eu sou igual o McDonald's, eu amo muito tudo isso. Você está entendendo? Quando você descobre o chamado, quando você entende, queridos, nós estamos aqui não para ter uma igreja grande, nós estamos aqui para circuncidar pessoas. Nós estamos aqui não para dizer para elas o que elas querem, mas o que elas precisam. No dia 10 de abril, meu aniversário, foi dando meia-noite do dia 9 para o dia 10. Estava eu, minha filha e minha esposa no quarto, na nossa cama. E ela espera virar meia-noite para cantar parabéns. Eu falo, não nasci depois da meia-noite, só nasci durante o dia. Eu só aceito parabéns no outro dia. E a gente fica na cama brincando. Minha filha com 15 anos. E quando passou meia-noite, cantaram parabéns. Minha filha não aguenta esperar para outro dia. Foi pegar o presente lá no quarto dela, trouxe para mim. Aí me beijou. E ela foi para o quarto, abriu o celular dela. Eu não tenho Facebook, eu tenho fanpage. Então, tudo que eu posto vai para os outros, mas não chega para mim. Né? Tem pessoas aqui de Dourados que entram no meu fanpage. Mas a minha esposa estava com o Facebook dela aberto. E minha filha entrou para o quarto. E escreveu uma mensagem. E minha esposa falou, olha que a sua filha acabou de colocar. Eu só não vou ler para você porque eu não tenho aqui. Quando a minha esposa leu aquilo para mim, eu falei para Deus, você pode me matar agora e me levar embora. Porque o que eu queria influenciar, eu influenciei. Ela disse, papai, o senhor é uma referência para a minha vida. O senhor é um homem de Deus para mim. Só tinha pastor no Brasil querendo que ela adicionasse. Eu não estou preocupado, queridos, se eu vou levantar admiradores. Eu estou preocupado se eu vou gerar filhos. Eu estou preocupado se eu vou circuncidar alguém, se eu vou marcar alguém na minha geração. Não é luta por fama.
Não é luta por reconhecimento, é para você marcar uma vida. E se essa vida for um Billy Graham, meu irmão? E se essa vida for um Smith Wigglesworth? Você já imaginou se levantar um desses aqui? Nós precisamos entender o propósito da vida. Queridos, você não recebeu uma vida para viver para si. Você recebeu uma vida para transmitir para outros. Nós precisamos entender o que é a vida. A vida é uma semente. Você não pode morrer, querido, sem deixar um legado. Você não pode morrer sem transmitir. Não, eu preciso falar um negócio para vocês. Você lembra quando Arão foi ungido? Quando a Bíblia diz, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí ele dá um exemplo, é como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba. Cabeça, autoridade. Barba, maturidade. Manto, corpo. O óleo desce sobre a cabeça de alguém que é maduro e que libera para o corpo. Está falando de Arão. Por que fala de Arão? Porque a linhagem sacerdotal vem de quem? De Arão. As vestes sacerdotal, quem foi que vestiu ela pela primeira vez? Arão. Você já leu na Bíblia que os filhos de Arão foram ungidos? Não. Os filhos de Arão nunca foram ungidos. Quando Arão está para morrer, Deus fala para Moisés, sobe com Arão e com o filho dele lá para o monte. E quando ele morrer, transfere as vestes para ele. A unção do pai passava para os filhos através do manto e não precisava derramar óleo de novo. Só o pai era ungido, não os filhos. Os filhos de Arão não foram ungidos, eles receberam as vestes da unção do pai. Porque pais ungidos transmite o manto para os filhos. A responsabilidade, queridos, de nos tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. A responsabilidade de ser um homem de Deus. Nós poderíamos ler aqui pelo menos mais 5 passagens sobre a história de Timóteo, Paulo testemunhando quem era Timóteo. Eu não vou entrar nisso hoje. A questão é, queridos, quem é o teu pai? Quem é a tua paternidade? Para quem é que você baixa as calças? Para quem é que você mostra a sua nudez? Porque eu faço parte de uma geração eu faço parte de uma geração qual o pastor é super-homem. Eu faço parte de uma geração que pastor não falha. Sabe o que eu descobri? Que essa geração é mentirosa, é hipócrita, é camuflada, é enrustida. Porque nós temos fraqueza, nós temos falha. Alguém já me perguntou, você tem vontade de desistir? Eu falei, quando tudo está bem, 2 vezes por semana. Quando a igreja está boa, eu tenho vontade de desistir 2 vezes por semana. Quando está ruim, todo dia. Sabe o que eu comecei a ensinar para os meus filhos espirituais? Eu aprendi algumas palavrinhas muito difíceis que a gente não aprende no curso teológico. Primeira, eu não sei. Um pastor nunca fala não sei. É proibido o pastor falar não sei. Ele inventa, mas a resposta ele dá. A gente aprende a responder tudo. Quando a gente não sabe, a gente inventa, mas sem a gente não fica. Não sei. Essa palavra não existe na boca de um pastor. Me desculpa, piorou. Me perdoe. Não existe. Nós sempre acertamos tudo. E mesmo quando erramos, nós justificamos. Eu aprendi a dizer eu não sei, porque eu não preciso saber de tudo. Mas eu sei quem sabe. Eu vou buscar, eu te falo.
E quando? Porque o problema não é eu justificar as minhas falhas, é o que eu estou transmitindo para a próxima geração. Porque quando eu sou dissimulado, eu estou dissimulando a próxima geração. Você sabe o que Paulo teve a pachorra de falar? Nós não somos como Moisés. O cara para falar isso tinha que ser macho, porque Moisés era um dos caras mais respeitados ali. E Paulo diz lá em Coríntios: nós não somos como Moisés, que mesmo depois que passou a glória, usava o véu. Ele está dizendo: a gente não é igual a Moisés não, porque ele era dissimulado. Paulo falou isso, não falou? Nós não podemos ser dissimulados. Nós não vamos colocar água no leite. Nós precisamos de uma igreja que não coloca água no leite. Nós precisamos de uma igreja que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Nós precisamos de uma igreja que quem dizima 10 e dizima 1000 vai ouvir do mesmo jeito. Porque nós não estamos aqui por causa do teu dinheiro. Nós estamos aqui por causa da tua vida, por causa do teu caráter. Nós estamos aqui por causa da tua família. Nós não estamos aqui para apoiar os teus pecados. Nós estamos aqui para dizer: está errado, isso leva para o inferno. Eu estou falando disso. Que culto maravilhoso. Eu estou saindo tão aliviado. Culto errado. Isso é culto para novo convertido. Novo convertido que sai aliviado. Crente velho tem que sair, queridos, com raiva. Quem recebe alívio é novo convertido. Nossa, que alívio, uma paz. Meu irmão, começa com a paz e termina com espinho. Para nós entendermos a responsabilidade do que é o cristianismo. Quando você morrer, quem vai continuar? Quem vai continuar? Quando eu morrer na minha cidade, na minha igreja. Deus falou para mim: pare de pensar na sua igreja e comece a pensar na sua geração. Você não é pastor da sua igreja, você é pastor de uma geração. Eu não tenho responsabilidade. Aqui eu estou na minha igreja, vocês fazem parte da minha geração. Você está entendendo isso? Eu não tenho compromisso com 4 paredes. A minha igreja, queridos, vai além de 4 paredes. Para de trabalhar por uma obra particular. A obra é do Senhor. Nós precisamos entender os valores, o que é cristianismo. Se nós não entendermos isso, queridos, nós estamos perdendo tudo que nós tínhamos. Queridos, a igreja brasileira, eu falo brasileira porque eu tenho contatos lá fora hoje, mas eu não tenho ido lá ainda, pelo menos fisicamente. Mas pessoas que mandam mensagem para mim dizendo: o Senhor é meu pai espiritual. Eu nunca vi essa pessoa pessoalmente. Eu nunca estive com ela pessoalmente, melhor falando. Uma geração órfã. Existe uma geração órfã. O povo que não tem paternidade espiritual. Por quê? Porque falta paz. Está faltando paternidade. Está faltando alguém que desça do púlpito e se misture com o povo. Está faltando líderes que saia do púlpito e entre nas casas. Mas está faltando filhos que mostrem a sua nudez para os pais circuncidar. Se nós não entendermos isso, ninguém vai continuar. Se Jesus voltar na nossa geração, queridos, amém. Mas se Ele não voltar, quem assume? Quem continua? Quem vai carregar essa tocha? Para quem que a gente vai passar o bastão? Se nós temos gente que é intelectual, mas eles não têm cheiro de Cristo. Eles não cheiram, eles não conhecem a voz do Senhor. Eu não queria. É maravilhoso ver um homem morrer como Samuel. É maravilhoso um homem com a vida intocável, mas perdeu os filhos. Os filhos são herança, queridos. Os filhos que carregam o teu nome. É os
filhos. No Antigo Testamento o pai fala do filho. No Novo Testamento o filho fala do pai. No Antigo Testamento o pai está falando: meu filho virá, ele vai nascer de uma virgem. Quando chega no Novo Testamento o filho começa a falar do pai. Quando você não é pai, você começa a sonhar com seus filhos. Quando você tem filhos, os filhos começam a lembrar do pai. Um dia, queridos, passou homens por essa geração, ou por essa terra, que hoje nós lemos sobre eles. Que eles nem sabem, mas eles deixaram um legado para nós. Escreveram coisas. Quando eu leio sobre o Watchman Nee, quando eu leio sobre tantos outros homens, são homens que deixaram legado. Somos pessoas que faziam valeu a pena. Então, queridos, é muito mais do que frequentar uma igreja. É um lugar onde eu estou sendo gestado. Um útero. Não que vai definir quem você é, mas que vai fundamentar o caminho que você está trilhando. Você está entendendo isso? Que vai fundamentar. O que você está fazendo? Como é que você está cuidando da tua esposa? Como é que você está tratando teu marido? Como é que você está lidando com seus pais? Essa é a igreja. Olha para a igreja primitiva. Ela vivia nas casas. E eu não estou fazendo isso fazendo apologia a modelos. Eu estou falando que ela se relacionava. Ela não era uma igreja que se reunia em culto. Eles estavam misturados. Não avalie a minha vida pelo que você está me vendo hoje, ou me viu ontem ou vai me ver amanhã. Você vai ser muito superficial se você me avaliar. Vai lá em casa, fica lá comigo uma semana, mas depois eu quero ir na sua. Porque quem sabe quem eu sou é minha esposa e minha filha. Aqui dentro todo mundo é crente. Todo mundo tem auréola na cabeça. Eu quero conhecer você na sua casa. Você deixa eu ler mais um texto? Abra comigo em João. Abre em João. Aleluia, Jesus. João capítulo 1. Quando você não puder dizer amém, querido, você diga: ai de mim, Jesus. Mas você pode ir falando alguma coisa, tá bom? Fica tranquilo, é assim mesmo. Eu não vim fazer você feliz. João capítulo 1. Acharam? Aleluia. João capítulo 1, versículo 35 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhe: o que buscais? Jesus olha para trás, viu que tinha 2 discípulos de João seguindo ele, e pergunta: o que buscais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, aonde moras? Aonde assiste? Não é isso que está escrito aí? Versículo 39. Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olhe para mim. Jesus está com João está com 2 discípulos. Jesus passa depois do batismo. João Batista diz: olha o Cordeiro aí de novo. Aí 2 discípulos dão uma olhada para João e falam: a gente vai atrás dele.
E ele vai, Jesus dá uma olhada para trás e fala: o que é que vocês querem? Mestre, onde é que você mora? Ele falou: vem ver. Que modelo de igreja, gente. Vem ver. Eles foram lá para a casa de Jesus, ficaram lá até 4 horas da tarde. Quando ele sai de lá, sabe o que ele sai falando? Nós achamos o Messias. Esse é o cara. Por quê? Ele fez algum milagre lá? O que é que eles conversaram lá? A Bíblia não fala. Ele ressuscitou o morto lá? Não. Mas a vida que ele tem, ele só pode ser o Cristo. Nós precisamos de uma igreja que nos permita andar juntos. Onde eu vou na sua casa e você vai na minha. Onde eu como na minha casa, como na sua casa e você come na minha. Porque depois eu posso ver se você é o Cristo ou não. Eu quero ver se você é mulher de Deus lá na tua casa. Quando teu marido deixou o leite derramar em cima do fogão limpinho. Eu quero ver, mulher, o tanto que você ora no Espírito quando ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Você está entendendo isso? Queridos, uma coisa é o que as pessoas veem lá fora, outra coisa é aquilo que você é lá dentro. Não dê, Samuel deu título para os filhos, não dê título para os filhos. Não dê título. Reconheça-os, mas não dê títulos. Existe coisa que eles têm que galgarem. Eles têm que percorrer. Quem reina sobre o que não construiu não dá valor. É isso que nós precisamos entender. Estou indo embora por quê? Porque não me deram o meu título. Aquilo ali era para ser meu. Você não tem nada aqui. Nós não somos dono de nada aqui. Nós não temos lugar. Igreja em Carapicuíba não é minha, é do Senhor. Eu falei para a liderança essa semana passada. Falei para eles: escute, sentir saudade é de Deus, gente. Sentir falta não. Sentir saudade é falta da presença. Sentir falta porque alguém não está suprindo aquilo. Se vocês sentir falta de mim é porque eu sou tão ruim que não gerei ninguém aqui. Jesus falou: convém que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu falo para a minha liderança: gente, ora para a minha agenda encher, porque aí vocês têm uma oportunidade para pregar aqui. Porque se eu ficar aqui, vocês não pregam. Quem prega sou eu. Quando você começa a gerar filhos, você vai e os teus filhos são levantados. Essa é a geração. Uma geração. O pastor viajou, a igreja não aparece no domingo. Não, né? Amém. É só lá em Carapicuíba. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque os filhos não têm a identidade do pai, mas têm o mesmo espírito. Então, quando eu entendo, quando eu tenho uma igreja que vive a paternidade, não importa quem vai pregar, o que importa é o espírito que vai ser liberado. Você está entendendo? Existe a multiforma, tem uns que gostam de ouvir mais o outro pregar, A, B, C, isso é comum. São preferências, mas não quer dizer que o outro não pregue. É isso que nós precisamos entender. A multiforme da igreja. Nós precisamos entender que isso que Deus está levantando. Você sabe qual é o final de semana que eu vou parar em casa agora? Que só no último final de semana do mês de junho. Só o último. E daí? É melhor quando eu não estou do que quando eu estou. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos gerar. Nós precisamos ter responsabilidade com a próxima geração. Nós precisamos pensar quem é que vai vir depois de nós. Não é simplesmente se eu vou me dar bem, porque a geração tem pensado como é que eu vou viver bem. Como é que eu faço para me dar bem? Como é que eu faço para me ter um ministério bem sucedido?
há uns 4, 5 meses, nós perdemos um grande líder no Brasil. Não era um líder de rádio, né? Mas morreu. Não era um grande líder de televisão, mas de rádio, não era? Davi Miranda? Não é isso? Ele morreu, a igreja já estava rachando. Já estava rachando. Por quê? O ministério não vai acabar, mas só vai ficar os pedaços. Por quê? Porque os filhos é que continuam. E quando não se tem filhos, cada um trabalha pelo seu pedaço. Cada um está trabalhando pela sua parte. No domingo à tarde, eu estava orando para ir para o culto, para mim, que eu iria pregar à noite. E de repente veio um nome na minha cabeça: Kathleen Kuma. Eu nunca tinha visto Kathleen Kuma. Já tinha lido algumas coisas sobre ela e abri no YouTube para ver o que era aquela mulher. E eu queria ver alguma coisa em português. E eu não achei nada em português, só em inglês. Ela pregando em inglês. Aquela mulher magrinha pregando. Eu não entendi uma grama do que ela estava falando. Ela falando e eu não entendendo que eu não entendo nada de inglês. Eu olhando para ela. E ela magrinha. E o meu computador aberto no braço do sofá. Eu falei assim: Deus, o que essa mulher tinha que eu não tenho? Aonde foi que ela te pegou que eu não peguei ainda? Essa mulher foi doida demais. E o Espírito falou para mim assim: quem foi que continuou o ministério dela mesmo, filha? Falei: Benny Hinn. Ele falou: não. Ele falou: continue seu ministério e não faça o que ela fez. Gere filhos. Porque você não é bem sucedido pelo que você fez. Você é bem sucedido por aquilo que vão continuar depois de você. Os filhos carregam o bom nome do pai. É os filhos que fazem isso. Você entende isso? A gente não começa o ministério fazendo alguma coisa. A gente começa o ministério buscando um pai. Nós precisamos achar um útero. Alguém que cuide de nós. Alguém que põe o dedo nas nossas feridas. Alguém que nos ajude. Nós precisamos de alguém não que nos diga o que temos que fazer, mas nós estamos precisando de gente que diz o que não é para a gente fazer. É o que a gente tem precisado nesse tempo. Se nós não voltarmos para Deus, queridos, nós vamos continuar levantando líderes. E você sabe por que muitas igrejas têm rachado, têm dividido? É novidade, mas isso não. Todo mês racha quantos? Por quê? É porque nós estamos levantando gente pelo dom. Nós estamos levantando pessoas por habilidade, pelo talento, não pelo DNA. Nós estamos levantando pessoas por aquilo que elas podem dar e não por aquilo que elas são. Se a pessoa tem habilidade, a gente aprovou. Se ela veio do outro lugar, é bênção, ela já é bênção aqui. Não, ela era uma bênção lá, filho. Aqui ela vai ver, aqui a gente vai ver se ela é bênção ainda. Vamos comer um salzinho junto. Deixa eu dar uma pisada no teu pé primeiro. Porque quando eu digo sim, você me conhece. Mas quando eu digo não, eu conheço você. Quando você precisa de mim que eu faço, eu sou o bom pastor. Quando eu digo não, eu quero ver a boa ovelha. Nós somos tão exigentes com o pastor, né, gente? Se ele é magro porque está passando fome. Se ele é gordo é porque não jejua. Se ele anda com carro velho é porque não prospera. Esse miserável é pobre. Se ele está com carro novo, ele está roubando.
É assim ou não é que eu estou falando? Só em Carapicuíba. É isso que a gente precisa entender, queridos. É isso que a gente precisa enxergar. Aquele camarada que está lá na frente é o homem que Deus levantou sobre a minha vida. Ele é a porta. Se ele entrar, eu entro. Se ele é abençoado, eu também sou. Se nós não entendermos isso, se nós não reconhecermos esses valores, esses princípios, esquece. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos, queridos, ter uma amplitude maior daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você não pode levar o que Deus te deu para o cemitério. Você não pode levar para o sepulcro aquilo que Deus te deu. Você tem que partilhar. Você tem que transferir um manto para a próxima geração. Arão sobe, tira as vestes, passa para o teu filho, e o filho vai continuar. Você sabe por que estão rachando a igreja? Porque nós não estamos circuncidando. Porque nós não estamos tratando. Porque nós não estamos corrigindo. Escuta, querido. Você nunca vai perder aquilo que não é teu. Você nunca vai perder o que você não tem. Se foi e voltou, sempre foi. Se foi e nunca voltou, é porque nunca foi. Nós precisamos entender isso. Nós estamos trabalhando para quê? Pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Por que nós estamos trabalhando? A ideia que eu tenho é que nós estamos trabalhando pelo nosso presente. Você sabe que a economia trabalha fundamentada em duas leis. A economia trabalha na lei do presente e futuro. Trabalha na lei do futuro e do presente. Tudo hoje que se compra trabalha nesses dois fundamentos. Quando você quer comprar um carro financiado, de um lado você tem alguém que está querendo o futuro no presente, porque ele não tem dinheiro, ele não quer esperar a juntar aquilo para comprar aquilo no futuro, então ele quer no presente. Então ele está disposto a pagar 60 meses ou sacrificar 5 anos do seu futuro pelo presente. Do outro lado, tem um cara que tem o dinheiro guardado, que vai te emprestar o dinheiro. E ele vai sacrificar o presente pelo futuro. Você está sacrificando o futuro porque quer viver algo hoje. Então você vai pagar muito por isso. Às vezes 2 carros, 3 carros. Do outro lado, tem o cara que tem o dinheiro guardado. Ele vai sacrificar não o futuro, ele vai sacrificar o presente. Mas daqui a 60 meses ele ganhou 3 vezes o valor que ele te emprestou. Essas são as duas leis da economia. Tudo. A crise hídrica é sinônimo do quê? É que alguém sacrificou o futuro pelo presente. O cara, quando ele bebe, fuma, ele está sacrificando o futuro pelo presente. Quando alguém está poluindo a globalização, é por quê? Que alguém sacrificou o futuro pelo presente. A irresponsabilidade me faz querer viver hoje aquilo que eu deveria viver amanhã. O pecado, que é o pecado? É sacrificar o futuro por hoje. Eu sacrifico a minha eternidade, vou para o inferno, mas vou desfrutar na vida no presente. Essa é a lei da economia. O que é santidade? É sacrificar o presente pelo futuro. Essa é a diferença de uma geração instantânea por uma geração processual. Porque a geração instantânea, ela não sacrifica nada. Os jovens hoje não sacrificam nada. A primeira noite tem sexo. E aí, queridos, aquilo que começa na carne, termina na carne. Mas o que começa no espírito, termina no espírito.
Porque a carne deveria ser o último estágio do relacionamento. O espírito primeiro, a alma depois e a carne em terceiro. Hoje começa pela carne. Aí começa pela carne. Aí depois, quando conhece a alma, não dá nem tempo de chegar no espírito. Aí quando casa, fala, amor, vamos orar. Ela fala, onde foi que você me viu orando? Você é louco? Você bebeu aonde? Amor, vamos fazer missões. Ela falou, Deus me livre. Só se for nos Estados Unidos. Por quê? Porque você não andou pelo Espírito, você andou pela carne. Você olhou pelo estereótipo. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Entenda o que eu vou te falar. Falo isso com humildade. Eu estou desde os 14 anos trancadinho, buscando o Senhor. Eu estou agarrado. Eu casei com a mulher virgem. Eu namorei 3 anos. Eu esperei até o casamento. Ninguém morre não. Se a carne é fraca, pecado não é fortificante não. Escute, sacrifique hoje pela manhã. Eu não estou preocupado com o tamanho da igreja que eu vou ter. Eu quero, queridos, saber que a próxima geração está sendo estabelecida. Eu quero acreditar que jovens, homens e mulheres estão sendo despertados, que vão se apaixonar pelo Senhor. Se eu sair daqui no sábado, queridos, eu deixar aqui alguém que vai orar mais, que vai buscar mais, que vai se entregar mais, para mim valeu a pena. Alguém que vai decidir ser pai numa geração. Para mim valeu a pena. É muito mais do que um movimento. Às vezes a gente passa 5 horas no aeroporto, fazendo escala, conexão, um monte de coisa. Nossa, pastor, não cansa? Querido, uma noite de sono resolve. Mas para a próxima geração vale tudo. Para marcar a próxima geração vale a pena. Para despertar jovens vale a pena. Para ver os olhos de alguns brilhando por Jesus vale a pena. Para ver jovens que vão entrar para o quarto, se trancar e buscar o Senhor, sacrificando, dizendo, homem nenhum vai tocar aqui, mulher nenhuma vai tocar aqui, até o dia do meu casamento, eu vou viver para o Senhor, eu vou me entregar ao Senhor. Você sabe qual é o único ser que Deus criou com virgindade? Sabe não? Foi a mulher. Nenhum bicho é criado virgem. Estude sobre isso. Toda aliança na Bíblia é marcada com o quê? Por isso que a aliança, ela é marcada, ela é feita no altar, mas ela é ratificada na lua de mel. Se torna uma só carne lá no quarto. É por isso que quando aquilo não é ratificado, aquilo pode ser cancelado e anulado. Você está entendendo isso? A virgindade da mulher, o selo, a honra que ela dá para o marido. Pastor, o senhor está em outro planeta, pastor. O senhor viajou agora. O senhor foi para outro lugar. O senhor é careta demais. Não é que eu não sou careta, é que eu não sou dissimulado. É que para mim esse é o bom e velho evangelho. A próxima geração marcada. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, vamos encerrar. Apocalipse. Ontem eu terminei em Apocalipse também. Oh Jesus.
Apocalipse capítulo 14. Eu estou procurando os Timóteos da minha geração. Ano passado, abre Apocalipse 14. Ano passado eu estava pregando numa igreja no interior de São Paulo. Uma das igrejas mais lindas que eu já preguei assim, todos os sentidos. Uma igreja muito rica. Eu estava pregando para mais de 1.500 pessoas. 500 jovens, uma igreja com grupos familiares. E no meio da mensagem Deus falou para mim: para de pregar para os adultos e prega para os jovens. Uma igreja de uma linha tradicional. Eu comecei a pregar para os jovens. Na hora que eu chamei eles para vir à frente, começou a manifestar demônio. Jovens caindo na unção. Eu entrei no meio daqueles jovens. E foi mover gente de Deus. Quando terminou, um deles me procurou. Falou: pastor, como é que eu faço para ficar louco por Jesus igual você? Eu falei para ele mais ou menos como é que eu vivo. Esse jovem era jogador de um time de futebol no interior de São Paulo. Ele está fora do país hoje. Foi comprado por outro time. Está jogando fora do país. Apaixonado por Jesus. Incendiado por Jesus. É isso que eu estou falando. Passa horas orando em línguas. Você não tem outro caminho. Você só tem que buscar Deus. Reconhecer uma paternidade sobre a tua vida. Entender que o Espírito trabalha em você por dentro e Deus levanta alguém para trabalhar em você por fora. Ah, se eu pudesse voltar aos meus 14 anos. Todo velho fala isso, né? Se eu pudesse voltar, né? Se eu pudesse voltar com os meus 14 anos, quando eu cheguei na igreja em 89, eu estaria muito mais longe hoje. Eu procuraria alguém para me submeter. Eu procuraria alguém para me corrigir. Vocês não precisam pegar o caminho longo da volta como nós temos dado. Vocês podem chegar mais rápido. Vocês podem ir mais além. Apocalipse capítulo 14. Acharam? Versículo 4. Apocalipse 14, versículo 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua. Não tem mácula. São castos. Não pecaram. Pastor, como é que eu faço para me viver sem pecar? Se você se apaixonar por Deus. Se você amar Ele mais do que qualquer outra coisa. Como é que eu faço para mim não cair? Se eu me entregar a Ele todos os dias. Se eu tiver, querido, um relacionamento profundo com Deus. Se eu tiver, queridos, alguém sobre a minha vida, qual eu posso me abrir, deixar ser tratado, deixar ser corrigido. Se eu aprender o caminho de confessar tentações, dificilmente eu precisarei confessar pecado. Se eu aprender o caminho de confessar tentações, dificilmente eu precisarei confessar pecado. Porque quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Mas quem não confessa a tentação vai ter que confessar pecado. Tentação não é pecado, querido. Se tentação fosse pecado, Jesus pecou então. Você entende? A igreja brasileira vai entrar num processo de restauração ou de uma reforma, não sei dizer, onde a paternidade vai ser restabelecida. Depois você olhe qual é o último versículo do Velho Testamento.
Depois você olha o que está escrito no último verso do Velho Testamento em Malaquias. De Malaquias a Mateus passa 400 anos sem Deus falar. E veja como é que termina. Termina assim: converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Ele não iria terminar um livro que iria falar daqui a 400 anos novamente com uma mensagem que não fosse relevante, com uma mensagem que não fosse importante. Ele terminou o Velho Testamento dizendo: eu vou reestabelecer a paternidade, eu vou despertar isso novamente, eu vou retomar o meu plano original, a continuidade, a ideia de Deus, pai e filho. A ideia de Deus não é servo, a ideia de Deus não é líder, a ideia de Deus são filhos. É por isso que quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, nos ensina a orar. E ele diz, como é que ele ensina? Pai. Por que ele não diz meu pai? Porque ele não estava falando apenas do pai dele. E ainda que eles não eram filhos ainda, porque eles só se tornariam filhos depois da ressurreição. Mas Jesus já estava estabelecendo a mentalidade: quando vocês orassem, vocês orem assim: Pai nosso. Vocês são tão filhos quanto eu. Queria chamar os músicos para vir à frente. Aleluia. A igreja está órfã. A igreja não tem paternidade. Os líderes não têm paternidade. Nós não podemos dar o que nós não temos. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos orar para que Deus levante pais espirituais. Pessoas que vão valorizar pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Pessoas que vão dar valor às pessoas daquilo que elas são, não por aquilo que elas fazem. Pessoas que vão se preocupar. Queridos, a igreja precisa crescer a ponto de não saber quantas pessoas tem, mas ela precisa ser pequena a ponto de saber quem faltou. Você está entendendo isso? A igreja precisa ser grande a ponto de não se conseguir contar quantas pessoas estavam, mas ela precisa ser pequena ao ponto de saber quem não veio. Que esse é o valor de uma vida. Esse é o valor de uma alma. É essa preocupação que nós precisamos ter. E isso não é papel de um pastor, isso é papel da igreja. Nós precisamos entender isso, queridos. Os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos. Cadê fulano? Fulano não veio hoje, eu vou ligar para ele depois de terminar. Amanhã eu vou passar na casa dele. Mas eu não sou pastor, mas ele é teu irmão. Você está entendendo isso? Queridos, se nós, cada um pegar no canto dessa mesa, fica mais leve. Não pergunte o que podem fazer por você, pergunte o que nós podemos fazer juntos. O que nós podemos fazer? Se cada um aqui começar a cuidar de uma vida, eu quero cuidar de alguém, eu vou levar alguém para o meu grupo familiar, eu vou chamar alguém para ir, eu vou chamar um amigo meu, eu vou acompanhar ele. Isso não tem a ver com método, não, isso tem a ver com amor, com cuidar de vidas. Eu vou pegar o nome daquela pessoa, eu vou orar por ela, eu vou jejuar por ela. Eu não vou abrir mão dela. Mas ela não quer, mas Deus vai quebrar o coração dela, ela vai. É isso que eu estou falando, queridos. Pare de pensar um pouco em você e comece a pensar nas pessoas que estão do seu lado. Você é o útero de Deus. Deus vai engravidar você com os propósitos dEle. Deus vai gestar em você os planos dEle para essa cidade, para essa geração, para aquilo que Ele tem para você.
Eu tenho certeza, Deus tem algo para a tua vida. Eu tenho certeza, Deus te criou para algo. Deus tem um propósito sobre você. Eu tenho certeza. A vida revela propósitos. A vida revela propósito. Você está vivo porque Deus não acabou com você ainda. Ele tem algo para fazer através de você. A questão é tempo de nós falarmos como Maria falou: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpre em mim a tua vontade. E deixarmos sermos engravidados pela vontade do Senhor. O que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor quer fazer. Você sabe qual é o meu trabalho para Carapicuíba hoje? Hoje um dos meus braços direitos está em Fortaleza. Chegando amanhã, um dos meus pastores. Eu tenho ensinado para a liderança. Esse daqui é o irmão mais velho de vocês. Nós temos 9 pastores dentro da igreja. Eu tenho falado, esse daqui é o irmão mais velho, porque o papai vai viajar muito. E quando o papai sair, o irmão mais velho vai cuidar de vocês. Nós estamos fechando a agenda para a Europa para o ano que vem. Nós estamos indo para fora. E vai um, levanta outro. Daqui a pouco os filhos vão. É isso a igreja, queridos. Escute, queridos. A Bíblia não está dizendo: pede, eu te darei uma cidade. Ele me pede, eu te darei as nações. Ele te planta num lugar, mas pede para você pedir as nações. Ele te colocou num lugar, não porque aquilo ali é teu limite, ali é o teu ponto de partida. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Davi foi ungido dentro de casa, Davi foi ungido na cidade, e Davi foi ungido na nação. A tua cidade é a tua casa, um lugar onde você é ungido. Nós precisamos de homens que sejam ungidos dentro de casa. Eu quero ser ungido na frente da minha esposa. Eu quero que a minha esposa veja: meu marido é um homem de Deus. Eu quero que a minha filha veja: meu pai é um homem de Deus. Porque de nada adianta eu vir aqui e você me ver como homem de Deus e a minha mulher não me vê. Você está entendendo isso? Quando Noé, ele pregou o dilúvio 120 anos, ninguém se converteu. Mas a família dele entrou na arca. Não ganhou uma vida, mas a família dele entrou. Isso significa que pelo menos dentro de casa ele tinha credibilidade. O avivamento não vai acontecer no templo, vai acontecer nas casas. O avivamento não vai acontecer, ele vai refletir no templo, mas ele vai acontecer nas casas. E eu não estou falando em casa por causa de grupo, eu estou falando em casa por causa de família. Eu sonho com um dia o qual nós vamos sentar à mesa para fazer a oração, para a refeição, e o Espírito vai cair como caiu na casa de Cornélio, e nós vamos começar a chorar sobre a comida, e depois de algumas horas nós não teremos as condições de comer, porque a comida se misturou com lágrimas. Eu creio numa unção que vai cair sobre a nossa mesa, filhos sentados à mesa, com a televisão desligada, ceando, comendo. É isso que eu creio. Nós precisamos sentar às mesas e vamos orar. Vamos orar. O Espírito caiu. Você já imaginou uma oração de refeição? Daqui a pouco todo mundo chorando. Eu creio nisso, cara. Eu creio nisso. Sonhe com a sua casa primeiro. Sonhe com o teu esposo primeiro. Sonhe com os teus filhos primeiro, cara. Sonhe com os teus pais. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus incendiar você. Ele vai incendiar toda a tua casa. Ele vai incendiar toda a tua casa. Vai começar em você. Vai começar em você. Vai começar em você. Eu não aceito nada menos que isso. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Tem dia que eu estou na minha casa, minha filha está no quartinho dela, com o teclado, chapando. Eu fico maravilhado quando eu vejo que ela está lá chorando, ministrando ao Senhor. Eu fico lá embaixo dizendo: pega ela, Jesus. Marca a vida dela, Senhor.
Porque o que faz um jovem parar de pecar não é uma balada na igreja. O que faz ele parar de pecar é que se ele encontrou Jesus. Se ele encontrou Jesus, acabou. Feche seus olhos. Feche seus olhos.